naturalismo teve seu marco inicial em 1881, com a publicação de O Mulato, de Aloysio de Azevedo. O naturalismo é um realismo exagerado e trabalha com a animalização do homem. A linguagem é coloquial, ou seja, linguagem do cotidiano, observação da realidade, retrato objetivo da sociedade, faz referência principalmente à classe dos operários. Evolucionismo, cientificismo e positivismo são muito presentes no naturalismo. Descrição de ambientes e personagens, problemas humanos e sociais, patologias psíquicas e físicas. No contexto histórico do naturalismo, a gente vai encontrar um período de grandes transformações no Brasil, cuja capital, naquela época, era o Rio de Janeiro. Vamos ter um crescimento do capitalismo e a ascensão da questão financeira, o aumento da mão de obra, pois se havia mais maquinário e mais pessoas trabalhando. O segundo reinado de Dom Pedro II, no final do Império, em 1888, a abolição da escravatura, que foi um evento muito importante, pois ele surgiu no meio do movimento naturalista. Vamos ter a sociedade dando sinais de liberdade, onde o povo estava tendo voz e se fazendo entender. Configurava-se, então, um novo momento, onde pessoas procuravam se libertar do passado. Aloysio Azevedo. O romance O Mulato, de Aloysio Azevedo, de 1881, foi a primeira obra naturalista publicada no Brasil. Nesse livro, o narrador volta-se para questões raciais, pois Raimundo, o protagonista, é filho de um fazendeiro com uma escrava, é apaixonado por sua prima Ana Rosa, mas o tio não permite o casamento. E o motivo é o fato de Raimundo ser um mulato. A obra mais famosa de Aloysio é O Cortiço, Adolfo Caminha. O meio e a raça também são evidenciados no romance Bom Crioulo, de Adolfo Caminha. A primeira obra trata a homossexualidade como tema principal. Raul Pompeu. O Ateneu, nessa obra, o meio é o alvo das críticas desse escritor naturalista. A obra é sobre um colégio interno para rapazes. O naturalismo em Portugal. O naturalismo ele acontece junto com o racionalismo. Ou seja, o naturalismo é uma ramificação do realismo. Enquanto o realismo está acontecendo, surge uma vertente do naturalismo. E aí, em Portugal, no ano de 1875, a publicação O Crime do Padre Amado, de Eça de Queiroz, que é realista, mas também escreve algumas obras naturalistas. O naturalismo em Portugal. O naturalismo ele acontece junto com o racionalismo. Ou seja, o naturalismo é uma ramificação do realismo. Enquanto o realismo está acontecendo, surge uma vertente do naturalismo. E aí, em Portugal, no ano de 1875, a publicação O Crime do Padre Amado, de Eça de Queiroz, que é realista, mas também escreve algumas obras naturalistas. O naturalismo ele traz características muito parecidas com a do realismo, só que focada em um outro grupo social. E aí ele vai subverter algumas características do realismo. No realismo, o foco era a classe burguesa. Já aqui no naturalismo, o foco é na classe operária, mas da mesma forma como o realismo é objetivo e direto. Só que ele vai mostrar as mazelas da sociedade. E assim também como o realismo, ele se opõe às ideias do romantismo. E lá na França, em meados do século XIX, vai surgir a publicação O Germinal, de Émile Zola. Essa é a obra que lá na França vai dar essa bombada do naturalismo. Nessa obra, o Émile Zola aborda a greve dos trabalhadores. E essa temática aí vai mostrar raízes do naturalismo. Lá no realismo, eu tenho esse olhar mais objetivo, que fala da sociedade burguesa, mostra a podridão. Já no naturalismo, é uma coisa mais animalesca. As pessoas agem por instinto, sem usar tanto o raciocínio. Resumindo, o naturalismo é animalesco.
Vamos falar sobre o realismo e o naturalismo. Destacam-se o positivismo, o evolucionismo, a psicologia, entra também a apologia e o projeto da psicologia e vários campos da sociedade no campo político. Tem a parte da democracia, do liberalismo e o socialismo. Tudo isso é essencial na formação da consciência humana. Desse momento e da maneira que é retratado o homem naturalista. O homem é retratado animalesco, porque ele age por instinto. É assim que mostra a obra naturalista. É assim que os naturalistas apresentam o ser humano do naturalismo. Agora vamos falar sobre as diferenças do realismo e naturalismo. Primeiro, os personagens são muito parecidos nas obras, a maneira de se comportar, crítica à sociedade, enquanto no realismo os personagens pertencem à classe burguesa. No naturalismo, os personagens já pertencem à classe operária. Já quando pensam na ideia da sociedade e da classe operária, as pessoas são mais simples e marginalizadas. Para alguns estudiosos, o naturalismo é uma radicalização do realismo. O naturalismo, ele radicaliza o realismo.